E aí galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do Nerdômetro Channel. Meu nome é Daniel. Eu sou o Hernan. E hoje estamos aqui para gravar sobre mais um anime que saiu recentemente. Eu não estava sabendo que ele tinha saído, diga-se de passagem. Eu não sabia, se o Hernan não tivesse me comentado, eu não saberia. E diga-se de passagem também, assim como a gente tentou fazer quando a gente estava gravando alguns minutos atrás, eu vou dizer de novo, Hernan, esse podcast é teu. Tá. Porque vai ser um podcast onde literalmente ele vai poder falar, ele vai poder se expressar, ele tem um conhecimento necessariamente sobre esse jogo. Eu não tive, né, infelizmente, apesar de conhecer um pouco do jogo, eu não tive essa oportunidade de jogá-lo. Então, o que eu tenho literalmente é do anime. Não, sim. É um pouco complicado mesmo, porque ele não tem dublagem. O jogo em si não tem dublagem. Sim. E até um tempo atrás, ele não tem, nos consoles, ele não tem legenda. Ele só tem legenda, e olhe lá no PC. Eu tive que baixar um mod pra colocar a legenda em português no PC. Então não é um jogo que é fácil de você conseguir acessar por si só. Não tinha nem a vantagem do God of War, de chegava aquele God of War de PlayStation 2, chegava com aquele BR gigantesco no canto. Não tinha, o que é um erro. Porque esse jogo é carregado de simbolismos e mensagens, tanto que o próprio... Isso não tem no jogo, aquele diálogo inicial da 2B, quando ela aparece carregando 9S, isso não tem no jogo. Então, tanto que eu até fico um pouco mais atento. Exatamente. Porque eles vão tomar suas próprias liberdades. Isso. E eu não vi se tem nos créditos o nome do Yoko Taro, que é o diretor. Certo. Mas aí sempre gosta de ficar fazendo umas coisinhas assim. Mas falando um pouco sobre a história de Nier. Só uma das coisas que a gente tentou destacar alguns instantes atrás é que tu falou em relação ao episódio em si, né? O título do episódio em si. O título do episódio, ele é Or Not To Be. O título do episódio é esse, Or Not To Be. Tem que ser, e traduzido seria verdade. Ou Não Ser. Exatamente. Só que perde a graça ser assim. Entender em inglês seria melhor, porque o nome do personagem é To Be, e Or Not To Be. Mas o nome do anime em si é Nier Automata versão 1.1a. O Nier Automata ele é um jogo que tem vários finais. Ele tem um final para cada letra do alfabeto, menos o cedilha, e mais uns 2 extras. Eu sei que tem um triângulo, por algum motivo tem um triângulo. Um dos finais é um triângulo. E um dos finais é justamente o A, então eu acho que esse anime vai justamente até aonde o final A vai. O que não faz sentido, porque a gente já tá vendo coisa que levaria pro final B. Mas isso eu vou entrar aos poucos. Falando sobre o Nier em si. Existe um jogo de PS2, uma franquia que é a Drakengard, que é um jogo medieval, com dragões e tudo. E em um dos finais alternativos de um dos jogos Drakengard, o vilão cai em Tóquio e o dragãozão, aparece um portal gigante, que eu vou sair procurar depois, te mando. Aparece um portal gigante e o dragão cai em Tóquio, aí o protagonista também cai em Tóquio, e ambos são abatidos por caças militares. O famoso sentido? Nenhum. Precisa Não. ter? Também não. Se tem o Yoko Taro, não tem sentido algum. Não tem sentido. Não tem porque a 2B ser assim, não tem porque ela ser uma maid com faixa no olho, não tem porque o 9S ser assim, não tem porque nada ser assim. Só é assim. Só é assim. E o Nier Automata ele é uma sequência de um outro jogo que no PS2 no PS3 na verdade, ele era Nier, o nome é só Nier, mas tem a versão japonesa que eles fizeram de um jeito, americano quiseram fazer de outro por causa de coisas ideológicas, porque a história do primeiro Nier você tem uma irmã e você vai atrás da sua irmã. Certo. Só que a época que o primeiro Nier foi lançado, tinha muito aquele negócio do machão ser protagonista. Aí só na versão americana e a europeia, se não me engano, o protagonista é o pai das crianças. Tá de sacanagem. O que quebra a história. Porque o ponto era você ser o irmão. Mas coisas e coisas e coisas. Situações. Já em Automata se passa muito tempo depois do primeiro Nier. E esse é o contexto geral do que é o Nier. Então ele é uma coisa que não deveria nem ser canônica no seu próprio quesito. E o que você, Daniel, achou sem conhecer o jogo, sem conhecer nada desse contexto? Você entrou cru nesse primeiro episódio. Literalmente isso. E cara, eu tenho que dizer, eu acho que uma das coisas que a gente sempre vai acabar falando, não tem como fugir, até por conta de ser
de alguma forma uma adaptação, só que essa é uma adaptação diferente, porque não vem de um mangá, ela vem de um jogo, então a partir daí já começa a ser diferente, que é o simples fato de você saber como usar o CGI, saber como usar a animação e como unir esses dois, literalmente de você pegar, desenhar em alguns aspectos. Isso foi algo que me chamou a atenção logo de cara, porque logo na primeira situação, onde tá tendo aquele primeiro diálogo que, como tu comentou, né, não tem no jogo. Não tem no jogo. Então logo no primeiro diálogo da 2B, ela vai caminhando em um ambiente onde ao redor é CGI puro. Sim. Mas é um CGI que traz uma realidade, uma imersão muito maior. E uma das coisas que eu ia comentar contigo, mas eu falei, não, já que a gente vai gravar, eu vou deixar pra falar quando a gente estiver gravando. O anime inteiro me lembrou muito, em alguns aspectos de CGI, as músicas e os videoclipes de Gorillaz. Caramba! Né? Sim, tem uma pegada, porque o Gorillaz ele mexe muito com esse 3D, 2D, animação. Essa jogada de animação que muda de dimensão, que aumenta de dimensão, melhor dizendo, né? E enfim, né, como eu sou fã de Gorillaz, foi rápido que pulou na minha cabeça. Sim. Mas, voltando para Nier, eu acho que a primeira coisa que salta aos nossos olhos é justamente essa questão estética, essa visão estética. Até porque a gente tá falando de uma situação que literalmente é um anime que trabalha com máquinas de grande porte. Então, detalhadas. Exatamente. A gente até brincou, a gente tava assistindo, né? Transformers do nada. Sim, porque é um pouco disso. Não tem como a gente acabar fugindo disso, porque Transformers também se tornou uma moda que se tratando de robôs, né? E falando desses mechas, uma outra coisa que também a gente comentou mais cedo é que lembra muito aqueles RPG ligados aos mechas, né? O que é algo... Lembra. É um pouco difícil a gente ver, até porque o mais clássico do RPG é justamente medieval, mas quando a gente olha para Nier, ele acaba se tornando, até por conta do jogo também, um pouco dessa referência, né? Tu que tem mais conhecimento sobre isso, ele se torna até um pouco mais essa referência de RPG, mecha e por aí vai, né? Tanto é que a gente percebe isso no próprio anime, nesse primeiro episódio a gente percebe isso, quando a gente vê a apresentação, no caso, quando a gente vê a 2B dentro daquele robozão, né, daquele mecha gigantesco, e ela tá passando por situações específicas lutando contra alguns robôs, tem aquele tirambaço, né, de um dos robôs e tudo mais, e tá passando por um desafio, literalmente um desafio, que parece um desafio de RPG, e como é que vai resolver isso? Enfim, né, isso aí pra quem vai assistir, aos poucos vai ver. E tu não sabe como é o gameplay, né? Exatamente, não conheço muito. Cara, se eu te disser como tu não acredita. Sabe quem foi que fez? Quem foi? Primeiro, quem distribuiu foi a Square Enix. Já começa por aí. Mas quem fez ele mesmo, quem refinou o combate todo foi a galera que fez Bayonetta. Eu já ia falar, não é... Ah, cara, você tinha certeza disso, eu tinha certeza disso. É um hack and slashzão. Eu tinha certeza cara, disso. E é muito bom. É muito bom jogar na moral. É muito bom. Na moral. Não tens ideia. Tanto é que uma das coisas que eu sempre falei é que se você é fã de God of War, você tem que jogar Bayonetta. Tem que jogar Bayonetta. Sim. Então, tanto é que eu joguei Bayonetta, tipo... Inclusive, se você não teve a oportunidade de jogar, é triste, mas busque jogar. Foi um dos poucos jogos de hack and slash do PlayStation 2 que eu joguei, até porque eu tentei muito zerar God of War 1 e 2, e quando eu fui zerar o segundo, meu PlayStation 2 parou de funcionar, foi uma tristeza pra mim. Mas enfim, joguei um pouco de Bayonetta e eu senti isso logo que eu olhei. E do pouco que eu conheço do jogo também, não, tem alguma coisa aí tem alguma coisa. Até porque Bayonetta também é japonês, no fim das contas, então faz sentido uma aproximação de detalhes nesse aspecto, só que ser a mesma animação, mesmo animadores, é diferente, faz sentido, faz total sentido. Agora faz sentido, Agora todas as peças se encaixaram. E Bayonetta é um outro jogo que também tem muito simbolismo. Sim, demais, total. Muito simbolismo. Total. E pra colocar essa galera pra fazer Nier, porque o primeiro Nier é um combate horroroso. Mas é uma evolução, uma verdadeira evolução do gameplay, e é algo que, como eu falei, traduziu muito bem pro anime, porque o primeiro boss é justamente aquela garra, que é uma garra com uma serra, que na verdade é uma reta-escavadeira, que é bacana. Sim. Só que no jogo tu fica 5 minutos batendo nela com uma espada de metal.
a coisa que não faria sentido de você ver em um anime. Exatamente. Então eles pegaram, passaram um pano, enxugaram bastante para colocarem algo um pouco mais sucinto. E como é resolvido, é bem bacana, que o Pod, né, aquele bichinho dela, Sim. se abre e atira, e ele fala: se você quiser utilizar isso mais uma vez, a próxima recarga será em 13 horas e 46 minutos. Que é o tempo que parece que passa quando tu usa um desse no jogo. Que é o modo secundário de Steel Day, que tem a metralhadorazinha e tem o modo secundário, que é esse laserzão. Quanto mais precisa, ele tá descarregado. Saiba usar. Mas aí vem uma coisa que eu gosto muito, porque o Nier Automata, ele é um jogo que tu tem que jogar mais de uma vez. Obrigatório, se tu quer zerar, tu precisa jogar mais de uma vez, porque o primeiro final, que é no final da campanha da 2B, chega depois de umas 8 ou 9 horas. Certo. O segundo final, ele reconta a história. A mesma campanha que tu jogou com a 2B, tu vai jogar, só que com o 9S. Então tu vai ter uma perspectiva diferente. Tanto que quando aparece o... Já dizer, tanto que no anime tem dois pontos de início diferentes. Exatamente. Sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque ninguém vai ficar perdido agora. Exatamente. Ninguém vai ficar, de onde que veio esse garoto? Como que ele apareceu aqui do nada? O que ele tá fazendo agora? Por que ele tá parado no meio do ar? Então a gente sabe que ele veio porque ele tava fazendo reconhecimento. Ele tá parado no meio do ar porque ele tá hackeando o robô. Então, são coisas que tu só veria depois de 9 horas jogando. Que muita gente às vezes não chega. Sim. Muitas vezes não consegue nem zerar uma vez, vai zerar de novo, ou zerar uma vez desgostando, vai zerar de novo, não vai fazer isso. Vai zerar, vamos zerar de novo. Mesma história, só personagens diferentes, pra quê? Exatamente. Mas o 9S, ele os dois personagens, na verdade, a 2B e o 9S, eles têm essa dinâmica, pode ver que a dinâmica deles é diferente. O 9S, ele é muito mais descontraído, ele é mais solto, tanto que todo mundo reclama com ele. A operadora que fala: 9S, você tá aí? Ele: oi, hi, tô aqui. Aí ela: só precisa falar uma vez. Aí ele: hi, ok, tá bem. Aí fala só uma vez. Aí quando ele tá conversando com a 2B: porque essas máquinas têm tal comportamento, a 2B. Isso é relevante pra missão? Não é? Não fala mais, não precisa mais falar. Tá bem, desculpa que eu tô solitário. Faz muito tempo que eu não converso com alguém. Caraca. E conforme vai passar os episódios, a gente vai ver como vai ser essa dinâmica, vai evoluir melhor. Mas só pelo fato tu consegue ver como os dois personagens são. A 2B, tu olha pra ela, o que tu diz que é? Como tu diz que é a 2B? Nesse primeiro episódio, especificamente, a impressão que dá é que ela é uma personagem que literalmente ela tá no sentido de programação. O 9S, ele é um pouco mais digamos assim, ele é uma mente, como ele me fala, uma mente solitária que na sua forma de se expressar, ele não sabe discernir os melhores momentos, né? Mas a 2B não, a 2B, ela literalmente: preciso fazer isso, então vou fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Vou pra luta. Prática, puramente prática. Metódica. Prática. Exatamente. Metódica a um nível que, diga-se passagem, eu não sou muito fã. Mas... sim. Não, ela evolui com o tempo, não se preocupe. Muito bom. Ela evolui com o tempo. E à medida que ela vai se apresentando, uma das coisas que a gente, inclusive, volta nesse ponto que tu comentou, na filosofia por trás de tudo que envolve Nier, né? Nesse caso, Nier Automata, até que ponto nós, como seres humanos, em alguns momentos, e falando desse lado metódico também da coisa, até que ponto nós, como seres humanos, agimos como até que ponto nós agimos como algo mecânico? Até que ponto a nossa vida ela acaba sendo mecânica em algum momento? A gente tem que abrir um quadro falando sobre esse tipo de assunto, sabe? Cara, é porque Nier vai abrir isso. Eu não posso spoiler. Sim. Eu de verdade não posso spoiler. Eu tô me segurando! Calma. Não, mas é justamente isso. Eu sinto ela muito mecânica, de olhar e dizer: ela literalmente não é humana até certo ponto. Então, aqui eu preciso entender que ela não vai ter uma relação direta comigo em um primeiro instante, pelo menos, né? Que essa primeira impressão que eu vou ter dela não é algo literalmente de humano para humano. Então, talvez eu estranhe, como eu tenho estranhado. E percebe que ela é fria. Sim. Ela não só, tanto que a primeira cena, depois daquele monólogo inicial, que tem umas explosões, né? Ela fala: perdemos tal pessoa. Vou assumir capitão. Perdemos tal pessoa. Sou eu agora. Então, é porque não mostra isso, mas no jogo, como começa? Uma pequena esquadrilha daquelas mesmas naves. Sim. E esse laser vai batendo um a um. Entendi.
E eles gritam e tudo, somem, e a 2B vai. Beleza, perdemos uma pessoa. Mais uma pessoa, mais uma. Sou capitão, só tenho eu agora. Eu vou completar a missão. Ela é fria a esse ponto. E aí vem uma coisa que tu falou, não tem essa relação muito de humano para humano. Eles não são humanos. Sim, eu ia comentar isso depois, é porque eles falam lá no final. Eles são androides. Mas é interessante a escolha. Sim. Eles não são robôs. E a definição deles, androide. O que é um androide? É um robô que tem forma de humano e imita um humano. Sim. Então eles chamam de androide, mas eles chamam os inimigos deles de robô. Eles são robôs, eles não são a gente, eles são diferentes de nós. Exatamente. Mas tu consegue ver o Nines. Um aspecto de consciência relativamente diferente, né? Sim. Que lembra muito um dos melhores filmes que eu acho que já foi feito, diga-se de passagem, que é O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, a visão nossa. gradativa de um robô até se tornar um androide, até se tornar de fato um homem. Sim. Né? E isso é algo que, enfim, filosoficamente falando, cara, excepcional. Tem referência a isso também. Nia é cheio disso. E Homem Bicentenário, enfim, um dos melhores filmes já feitos. Sim, com certeza. E tu consegue ver que o 9S, ele é muito mais humano. Uhum. Embora nenhum dos dois seja humano de verdade, ele tem esse consciência mais humana. Tanto que aquela primeira cena que aparece, que tem um robozinho, ele joga óleo no jogo, o que acontece? Esse robozinho, ele acorda e vê esse robô do lado dele e o robô fala. Ele fala, irmão, acorde, irmão, você não tá bem, vou pegar uma coisa pra você. Aí a gente controla o robozinho. Nossa, cara, tinha que ter esse... A gente controla o robozinho até um lugar, pega o balde, enche de óleo e vai voltando. E no caminho, se tropeça e cai o óleo, tem que voltar. Aí tu fica jogando. Faz isso uma vez, aí corta pro Inés. Aí vem o diálogo da Inés. Não passa. Não adianta você fazer isso, ele não vai voltar a vida. Porque o 9S, ele vê os robôs de modo diferente. Não vê como a 2B e o pod dela, que é só alvo detectado, alvo inimigo detectado. E tanto que quando ela vê aqueles robôs parados, ela, o que está acontecendo aqui? E pode falar, não tem marca inimiga aqui. E o 9S fala, isso está ficando cada vez mais comum, mas as palavras não acontecem. Análise, né? Ele é a própria análise. Mas aí, tu comentou esse ponto em relação ao jogo, eu acho que a gente também é um ponto a se considerar, que até que ponto, até que situação a gente vai poder ver o quão real vai ser essa adaptabilidade em relação do jogo para o anime. Tipo, porque algumas coisas. A gente vai precisar entender que, para quem acompanha o jogo, para quem acompanhou o jogo pelo menos, a gente vai precisar entender que o jogo, ele é um jogo. Ele tem a possibilidade de ser muito além, assim como você vai escolher entre uma série animada e uma série de live action, existem muitas diferenças e muitas limitações entre uma live action, por exemplo. Há limitações numa live action que você precisa entender até que ponto dá pra fazer ou não. Sim. Diferente completamente de uma série animada que dá pra fazer uma porção de coisas e que ninguém vai reclamar por isso porque é um desenho, não deixa de ser um desenho. Então aqui também é a mesma coisa, só que a partir do momento que você traz num anime a adaptação de um jogo que por si só já é, no fim das contas, uma sessão animada, né, de algo, de uma história, aqui no anime também é uma animação mais... Não, vamos produzir algo que minimamente traga uma certa realidade. E é isso que também que me chamou a atenção em Nier nesse caso, né? Sim, mas vão ter algumas licenças artísticas que eles vão tomar que não vai ter como adaptar tudo do jogo. Não tem como. É um jogo que tem fácil suas 40 horas, até tu conseguir tudo 40, 50 horas. E não consegue colocar tudo isso. Se você for bom jogando. E olhe lá, porque tem modos extras e tudo, tem os 27 finais, 28 finais. Então é difícil. Mas, tanto que a enxugada que eles deram no anime foi das lutas. Tu não quer ver no anime a 2B batendo com a espada, uma espada de metal e uma serra de escavadeira. Exatamente. Tu não quer ver isso por 15 minutos, você quer ver a história. Então eles vão manter isso. Mas também tem um senso de exploração, vocês percebeu isso? Sim. Que ela vai entrando na fábrica e vai vendo, os robôs fabricando e tudo. A gente percebe também essa diferença de pontos de vista e localização, né, de um personagem pro outro, quando ela vai pra fábrica e ele sobe e tudo mais. O lado de análise do perímetro e tudo mais. Sim. E, enfim, acontece o que acontece logo nesse início, né, dessa passagem, que já é um baita início. A gente até tava comentando, né?
primeiro boss já é uma serra elétrica daquele tamanho. É uma serra daquele nível, daquela coisa. Tchau, velho. Mas algo que eu quero te perguntar, tu percebeu o diálogo que tava tendo na fábrica? Dos robôs? Tinha uma voz, né, por trás. Sim. Tal coisa, tem um bom trabalho. E o 9S fala, só tá reproduzindo, falando coisas que eles pegaram de algum lugar antigo, não tem significado nenhum. Sim. Tem significado nenhum. Tem significado, velho. Porque afinal, já começa com essa quebra desde aí, o que é muito bom, porque no jogo tu só vai ter esse estalo, como disse, na segunda campanha, depois de 10 horas mais ou menos. Então, pra notar que os robôs tem mais por trás dos robôs. Sim. Não são só coisas pra tu sair fatiando. Mas, o famoso não é só uma tecnologia que tá sendo jogada de qualquer jeito. E eles são muito fofinhos. Os robôs são muito mais fofinhos. Sim. Deixa o chudinho, a cabecinha. São muito fofinhos. Fall Guys total, né? É Fall Guys. Inclusive, Nier teve um collab com Fall Guys. Fall Guys teve? Teve, só que eles erraram. Não teve uma skin do robô. Foi uma skin do 9S e uma skin do 2B. Absurdo. Precisava de uma skin do robozinho, cara, pra Fall Guys. Pô, o que a Disney faz com Star Wars, criando uma porrada de robô e vendendo o robô a roda de brinquedo, tá ligado? Eu comprava um robôzinho desse de Nier. Sim, da cordinha, não igualzinho da cordinha. Procura e faz 3D. Vou imprimir, vou trazer pra ti. Pô, tá maluco.